espíritos, os seus fundamentos e a estrutura fundamental elaborada por Allan Kardec desse livro impactante que chegou no mundo para impulsionar a humanidade. Eu queria fazer um resumo de 10 minutos, mais ou menos uma síntese do que abordamos para os que estão aqui pela primeira vez. E logo após esses 10 minutos, vocês já podem fazer, os que estavam na live da semana passada, já podem elaborar a pergunta aí para o chat, que a Audrey vai vir daqui a pouco, e a gente vai fazer essa roda de conversa entre as perguntas e as respostas. E eu começo essa síntese para que outras perguntas também sejam motivadas para serem feitas. Nessa pergunta que está na tela, quantas perguntas tem o Livro dos Espíritos? Se é 1018 ou 1019? Nós vimos a semana passada que não é nenhuma coisa e nem outra. Embora eu coloquei que até as gerações dos espíritas até os anos 90 se acreditava que era 1018. Dos anos 90 para cá, todo mundo repete 1019, porque durante mais de 100 anos a pergunta 111A não foi numerada. E por conta da ausência dessa numeração de erro da editora, os espíritas brasileiros repetiam sempre a 1018 perguntas. Mas, na verdade, não tem nem 1018 nem 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos possui 1019 questões. Mas nem toda questão é uma pergunta. Embora toda pergunta possa ser uma questão. Nós vimos que a palavra questão nem sempre remonta a uma pergunta. Ela pode ser um sinônimo em alguns momentos ou circunstâncias, de alguma forma como esteja contida no texto. Eu também dei o exemplo que eu posso ter uma questão na justiça e isso não é nenhuma pergunta. Mas o Livro dos Espíritos, ele tem 1.183 perguntas, e não 1019. 1.183. Dessas 1.183, 999 são principais e 184 são complementares. Então, as outras são questões que são numeradas, mas não são perguntas. A questão mais longa, por exemplo, que é essa que está aí na tela para vocês, que tem 35 parágrafos e 11 páginas, é quando Allan Kardec introduz a reencarnação como princípio básico do Espiritismo. Não é nenhuma pergunta. É apenas uma dissertação que ele faz. Assim como essa, tem mais 54. Então, é um equívoco que o movimento espírita deixou passar durante muitos anos, aliás, uma displicência, por falta de aprofundamento no livro, confundir as questões, os itens que estão ali numerados com perguntas e respostas. E a gente viu curiosidades, por exemplo, a pergunta mais subdividida, que é a 236, ela vai para 236A, B, C, D e E. Ela tem 5 perguntas complementares. Tem uma pergunta muito extensa, Allan Kardec gasta 117 linhas para fazer essa pergunta. A primeira edição do Livro dos Espíritos é de 501 perguntas. Nós conhecemos a de 1019 questões, que é a segunda edição do Livro dos Espíritos. A gente não está aqui discutindo a primeira. Na verdade, existem 2 livros espíritos, o da primeira edição e da segunda. A segunda edição, que foi lançada definitivamente em 18 de março, mais tarde, né, já nos anos 60, no século passado, e a primeira, de 18 de abril de 1857, só vinha com 501 perguntas. A segunda edição do livro, que mantém-se até hoje, é que tem as 1019 questões, mas perguntas mesmas, só 1183.
O plano geral da obra, nós vimos que ele tem uma introdução com 34 páginas, uma conclusão de 17 páginas, 19 itens feitos por Allan Kardec, mais de um quinto do livro pertence a ele. Eu também questionei na outra fala, da semana passada, o fato de, historicamente, o movimento espírita denominar Kardec só como um codificador. Eu questionei bastante isso, não é que seja errado dizer que ele é o codificador, mas Allan Kardec não foi somente isso. Se ele é dono de um quinto do livro, ele é um coautor. Ele é dono das perguntas, ele as elaborou, e ele é dono também dessa introdução de 34 páginas, a conclusão, e algumas questões, alguns itens que estão lá, que completam as 1.119 perguntas. As questões, no caso, né? A grande parte das questões que não são perguntas pertence a ele. Então, é uma injustiça histórica dizer que Allan Kardec é somente um codificador da doutrina espírita. Ele foi um trabalhador do conhecimento, agiu como um filósofo e cooperou bastante na moldura dessa apresentação do corpo doutrinário que ele montou junto com os espíritos. Claro que tudo que ele abordou ali foi o que ele aprendeu com os espíritos. E teve a supervisão dos espíritos também para ele publicar. Eu falei que existe um enredo no Livro dos Espíritos, um enredo despercebido. Esse enredo de 1.183 perguntas, que começa pelo infinito e termina para o infinito. A primeira pergunta aqui é Deus. A segunda já é Deus infinito. Aí ele vem pela formação do universo. Depois ele vem pela formação do sistema solar. Depois ele chega no globo. Veja como ele vem do infinito e vai mergulhando até chegar na nossa existência. Ele vai falando da casa planetária, que é a Terra, de todos nós. Vem pela formação, os seres inorgânicos, os seres orgânicos, os primeiros homens habitaram a Terra, as primeiras espécies. Ele fala da raça adâmica, vem desde o começo. Depois ele entra na vida humana, passa para a civilização, lá pela 226, por ali em diante, ele começa a introduzir a reencarnação, entra na vida espírita, depois ele vai seguindo nessas questões todas da evolução humana e termina com as esperanças e consolações. E a última pergunta é se o reino de Deus poderá um dia se realizar na Terra, que remonta também lá o reino de Deus, uma discussão que vai lá para o futuro, né? Vai para outro infinito. Então, existe um enredo. As pessoas leem o livro, se encantam com o livro e não se dão conta de que estão sendo conduzidas para um processo de sequência lógica de conhecimento a partir da formação das perguntas e o conteúdo das respostas. Isso demonstra que as perguntas não estão ali a esmo. Kardec não foi chutando perguntas, como muita gente pensa. Ele não pegou as perguntas aleatórias e foi botando numa sequência de resposta porque tinha que numerar. Na verdade, mas não, eu sei. Plano pedagógico da obra. Vimos também na introdução do livro que ele faz uma observação bastante vigorosa, com muito vigor. Ele afirma a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para pronunciar-se sobre as questões do espiritismo. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Isso parece até contraditório, porque o espiritismo se apresenta também como ciência. Nós repetimos o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, e como é que Allan Kardec diz que a ciência não tem competência? É claro que ele está coberto de razão, aí ele se remonta à ciência acadêmica, à ciência convencional, à ciência materialista do mundo. Ele não deu ousadia a essa ciência se pronunciar sobre os assuntos do espiritismo, porque essa ciência não chega nem nos horizontes de onde o espiritismo começa. O espiritismo começa onde essa ciência sequer termina. O espiritismo sendo a ciência do espírito, e é ciência mesmo, porque é a ciência a qual Kardec fundamentou as bases do pensamento espírita, o método científico que ele usou, foi o método grego, a ciência clássica, a ciência de observação, como ele fez no século XIX. Ele era positivista,
e ele trouxe o método positivista para elaboração da doutrina espírita. E o espiritismo não é da alçada da ciência, porque o espiritismo está além dos horizontes da ciência. A ciência não tem método suficiente, não tem tamanho metodológico para estudar os fenômenos de natureza espiritual. Primeiro que a ciência não admite que o espírito existe. Ela não admite que existe a sobrevivência da consciência após a morte do corpo. Ela não está nesse horizonte. A ciência toda reducionista, presa à dimensão materialista da vida dentro dos parâmetros da dimensão material. Aí eu citei também exemplo de alguns companheiros espíritas que fica inadequadamente usando física quântica para tentar relacionar com o espiritismo. O cerne da física quântica, o centro do pensamento da física quântica ainda é completamente materialista. Não existe essa conexão entre espiritismo e física quântica. Embora a física quântica fale do invisível, mas ela fala do invisível dentro de uma visão do universo da matéria radiante acima, das partículas, das subpartículas, do mundo do invisível, porque para a física quântica, tudo que é visto no universo, tudo que é perceptível, responde apenas por 6% do que é visível. 96% do que existe, 94% do que existe no universo é invisível. Mas isso não quer dizer que a física quântica esteja incluindo nesse invisível o espírito, a consciência. Não, a física quântica não inclui isso. É um desejo que muitos espíritas, às vezes assim um pouco precipitado, acham que está tendo para legitimar o espírito. Os pesquisadores, os físicos, que ousaram trazer o espírito para essa dimensão da ciência, foram todos rechaçados, banidos, rejeitados pelo estabelecimento acadêmico. Físico, como eu citei, Feitschoff Capra, Amit Goswami, Patrick Drouot e muitos outros não são bem vistos dentro das academias. Eles são chamados de paroxistas, as pesquisas são chamadas de paraciência, ainda não existe uma aceitação, não é fácil, não é simples considerar os fenômenos espirituais dentro da ciência. Há uma distância muito grande, porque um espécie muro do cepticismo materialista cerca os horizontes da ciência acadêmica. Portanto, Allan Kardec foi de uma felicidade espetacular quando colocou isso na introdução. Essa frase é dele. A ciência propriamente dita como ciência, essa ciência acadêmica, a ciência convencional, é incompetente para se pronunciar sobre as questões do espiritismo. E é mesmo. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Isso é uma frase muito vigorosa. Outras coisas também curiosas que nós vamos entender do livro é que é um livro de revelação, um livro dos espíritos. Todas as respostas são respostas espetacularmente contundentes à percepção das dimensões humanas. Ela leva você para um horizonte mais largo. E Allan Kardec fez essas perguntas, embora no livro tenha uma sequência, ele fez aleatória. A médios diferentes, para espíritos diferentes, desenvolveu um método chamado Consenso Universal do Ensino dos Espíritos, que é espíritos diferentes, com médios diferentes, sem se conhecerem e dizerem as mesmas coisas. Quando as relações coincidiam nas respostas, ele considerava isso como uma verdade de unidade no além, porque eram mentes diferentes do além, dizendo as mesmas coisas, ele considerava como um princípio universal de conhecimento lá e de ensino para nós aqui. Então, ele inseria no livro dos Espíritos. As perguntas foram todas acompanhadas pelos Espíritos, de formas que, na nota, que não entrou nas traduções anteriores, veio entrar agora, na última tradução de Evandro Loreto, uma nota específica que não tinha nas traduções de nenhum outro tradutor, nem de Guion Ribeiro, que era da Federação Espírita Brasileira, e nem dos outros tradutores, das editoras clássicas brasileiras de São Paulo, de outros países, não tinha essa nota, em que está bem explícito ali que os espíritos participaram de
todo o contexto que seria publicado, resposta por resposta, tema por tema, elaborado por Allan Kardec. Eles revisaram, os espíritos assistiram ele nos mínimos detalhes. Então, não foi uma coisa que Kardec fez, sim, os espíritos tivesse a participação de anuência. O Allan Kardec discordou em algum ponto, acrescentou uma parte dele sem que os espíritos participassem dessa decisão. Foi tudo ali conjuminado entre ele e o Espírito Verdade, com o qual ele se comunicava por 1/4 de hora, toda quarta-feira, só tinha 15 minutos para ele falar com o Espírito de Verdade. E ele chega a dizer que o Espírito de Verdade era tão consistente que se reconhecia a evolução dele, ele aprendeu a reconhecer isso, que o Espírito avançado fala pouco e diz muito, enquanto o Espírito muito avançado fala muito para dizer pouco. O espírito que traz muito adjetivo, muita expressividade na língua, essa construção muito clássica, às vezes com muita verborragia, pode ser um espírito até inteligente, mediano, mas não é um espírito elevado. O elevado é aquele que sintetiza, com poucas palavras, grandes conhecimentos. Assim, era o Espírito de Verdade. Ele perguntava, às vezes ele tinha um discurso maior do que a resposta que ia receber. E algumas coisas interessantes no livro, que vale a pena a gente discutir. Eu queria ouvir se já tem algumas perguntas ou para serem feitas, mas eu queria falar também que tem um problema dos tradutores. Quando o Evandro Loreto fez a tradução, ele foi muito feliz. Eu estava, inclusive, no dia em Brasília, foi uma coincidência com o editor do meu livro, o Jorge Humberto, que era da Edicel, e nós fomos a convite do saudoso amigo, querido amigo, Nestor Mazotti, que foi presidente da federação. Nós éramos muito amigos, tínhamos uma relação bastante amigável com o Nestor, e ele nos convidou para esse lançamento. E eu fui lá e adquiri o livro. Fiquei muito feliz, porque eu fui logo nos pontos que eu já conhecia, que era nevrálgico nas traduções. Entre eles, aqueles espíritos de ciência, espíritos científicos, era uma classificação dos diferentes níveis de espíritos. O Loreto traduz perfeitamente como os espíritos de ciência mais acima, um grau acima, do que os espíritos que tinham espírito geral acima na área espiritualista. Mas há uma outra questão, que é a 459 do livro, que os tradutores erraram, e essa tradução, inclusive, remete a um erro doutrinário no movimento espírita brasileiro, que é a questão que todo mundo sabe de cor salteado no movimento espírita, que é aquela que Allan Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos atos e nossos pensamentos. A resposta das traduções erradas dizem assim: influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa palavra ordinário é uma tradução equivocada, porque no original francês não tem o termo ordinateur. O que está escrito lá é savant. E a tradução correta de savant para o português é muito frequentemente, ou frequentemente. Savant não é ordinário. E há uma diferença entre os espíritos nos influenciar de ordinário e nos influenciar muito frequentemente. Por exemplo, houve um tempo, alguns anos atrás, quando o seu Eloíno ainda estava encarnado, que muito frequentemente eu ia a Itanhaém. Quase todas as semanas espíritas aí no sul da Bahia, eu estava presente. Bom, muito frequentemente eu visitei a cidade, mas de ordinário mesmo, quem morava lá era ele. Há uma diferença dos espíritos nos influenciar muito frequentemente do que os espíritos influenciar ordinariamente. A nova tradução da FEB, do Evandro Loreto, está como muito frequentemente, e não como ordinariamente. Os irmãos portugueses, os amigos espíritas de Portugal, fizeram também a tradução do Livro dos Espíritos recente, fizeram essa tradução e não erraram. Na 459, eles não erraram. É a tradução de um casal lá de Portugal, o José
da Costa Brits e Maria de Conceição Brits. Eles me deram um livro, vou ler aqui para vocês, a parte 59, me deram autografado, na última viagem que eu fiz a Portugal. E lá na questão 459, os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossas ações. A tradução na língua portuguesa de Portugal, que origina o nosso idioma português aqui. A sua influência é maior do que supõe. Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Não está lá de ordinário. Então está corretíssima a tradução portuguesa. Então esse reparo é um reparo importante, porque se nós tivéssemos uma influência ordinária, contínua, dos espíritos sobre nossas ações, poderíamos dizer que nós seríamos robotizados pela influência dos espíritos. Eles seriam coparticipantes de tudo que nós faríamos. Agora, com a frequência acentuada, é diferente. Ou seja, nem sempre os espíritos estão nos influenciando como se pensava. Isso remeteu a um erro doutrinário clássico do movimento espírita, de pegar essa pergunta e generalizar. A influência dos espíritos de ordinário fez com que muitos oradores, escritores dissessem que todos nós somos médiuns, porque todo mundo era influenciado ordinariamente pelos espíritos. E aqui, quando vem a palavra Cefam, traduzindo o que significa na língua portuguesa, que é frequentemente, muda rigorosamente, porque essa pergunta, 459, ela está debaixo de um subcapítulo, porque ele é um subtítulo. O capítulo que trata esse assunto, a intervenção dos espíritos no mundo corporal do livro dos espíritos, é o capítulo 9. E o item 1, a primeira parte desse capítulo é penetração dos espíritos no nosso pensamento. O item 2, que antecede a questão 459, é influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. O que é uma influência oculta? Ninguém lê o título. A pessoa, inadvertidamente, pega a 459, com a tradução errada para ordinário, e aí diz que todo mundo é médio porque os espíritos influenciam ordinariamente qualquer pessoa. Isso fez com que a gente medianizasse tudo de uma maneira generalizada, e o erro doutrinário permeou centenas de livros, de obras, de palestras, de conferências, povoou o imaginário dos oradores inadvertidos, que repetem de alto e bom som até hoje nas tribunas, nos centros espíritas, todos somos médios, todos somos médios. Enquanto na qualificação espírita, Allan Kardec cita, pesquisado por nós, 38 passagens afirmando que nem todo mundo é médio. 38 passagens. Isso explica porque o conhecimento espírita é superficial no campo do movimento espírita. Clóvis, Oi. nós já temos perguntas, tá? Pois é, então eu quero dizer, vou encerrar essa questão, que ela é muito importante, porque esse erro de tradução, irmãos, não está só no livro dos Espíritos, não. Ele está em várias obras que foram traduzidas da codificação espírita. E são várias obras, do Livro dos Médiuns, a Gênese, que a gente já sabe que teve adulteração, não é só da tradução, mas poderemos passar para as perguntas, viu? Se vocês assim desejarem, nós poderemos já introduzir aí, viu, Alder? Pode fazer a primeira que eu estou aqui para responder. Tá bom. Passar para essa roda de conversa. Certinho. A primeira pergunta qual pergunta do Livro dos Espíritos que você acha mais interessante? A que eu acho está entre as 550 por ali. Deixa eu até conferir nessa tradução. É aquela que os espíritos garantem a evolução do homem com a natureza, o universo. Uma que os espíritos respondem que tudo caminha para a unidade. E eles chegam a dizer que
tudo evolui, no caso, né, do átomo ao arcanjo, que um dia também passou pelo átomo. Não é que o espírito tenha sido um átomo, mas o princípio inteligente translador e passou nessa dimensão restrita da posição atômica, a chegada do princípio inteligente na matéria, e o espírito, evoluiu para a dimensão biológica do homem, e ele tende a transcender tudo isso. É uma pergunta que retira o pensamento espírito da visão dualista e leva para a visão monista. E tem muitos espíritas também que não perceberam isso, porque o pensamento espírita não é dualista. Ele é um pensamento que transcende o dualismo. E nessas questões, lá, isso engrandece demais a visão dos espíritos em relação ao nosso processo evolutivo, ao cosmos e à unidade com as leis divinas. Então, são as 4 ou 5 questões que remontam, que está ali a partir da 560 em diante, são as perguntas que eu acho mais interessantes. Tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que um dia também passou pelo átomo. São as questões que eu acho mais interessantes. E tem uma outra também que eu gosto muito, que é uma pergunta que Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos, o que é o bem? Os espíritos respondem de uma maneira tão incrível que, se nós fôssemos responder, uma inteligência mediana do século XIX fosse responder o que é o bem, nós íamos dizer que o bem é tudo aquilo que faz bem. E daríamos uma resposta sempre tautológica. E a questão é que os espíritos dizem, de uma maneira extraordinariamente transcendente, que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Porque a gente não pode admitir que o bem é tudo aquilo que faz bem, porque muita gente se sente bem fazendo mal. O torturador se sente bem torturando sua vítima. O estuprador se sente bem estuprando a sua vítima. E isso não significa exatamente que seja um bem. Então, o bem nem sempre é aquilo que faz bem. Mas os espíritos respondem que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Aí Allan Kardec pergunta, e o que é o mal? Bom, se nós também fôssemos dar uma resposta sobre o que é o mal, nós iríamos dar também outra resposta tautológica, porque nós iríamos dizer que o mal é tudo aquilo que faz mal. Mas nós mesmos não temos um adágio popular que a gente diz assim, há males que vêm para o bem? Nós mesmos dizemos isso. Então, na verdade, o mal também não é tudo aquilo que faz mal. A resposta dos espíritos é clássica. O mal, se o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, a resposta deles é fantástica. O mal é tudo aquilo que está contrário às leis de Deus. Aí Allan Kardec faz a terceira pergunta, que é uma chave filosófica incrível. E onde está escrita as leis de Deus? Porque as leis dos códigos civis humanos estão no direito. Os religiosos acham que está nas escrituras. Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e a resposta dos espíritos é poderosíssima, na consciência. E se nós formos imaginar essa consciência, que somos nós na profundidade, é lá que as leis de Deus existem, de uma maneira significativamente presente. Por quê? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus no corpo que temos, mas sim na consciência que somos, porque a consciência pertence ao espírito. Então, as leis de Deus estão escritas na natureza essencial do homem, que é sua consciência, que tem a imagem e semelhança com o Criador. Porque nós não temos uma centelha divina dentro de nós, nós somos essa centelha divina.
Então, essa resposta, essa tríade de perguntas e respostas, elas é um respeito muito, uma a estrutura de respeito muito grande dentro das estruturas filosóficas, que dá uma abertura imensa da filosofia espírita em relação ao pensamento filosófico do mundo convencional, em relação à divindade, à noção de evolução do homem, de sua relação com o divino. Essa coisa da consciência, ter as leis de Deus escritas, é muito transcendental, é muito transcendente. Essas respostas do livro dos Espíritos é que encanta, porque ela surpreende quem lê. Não tinha como aquelas meninas novas, tinha 2 menores de idade, que eram médias do livro dos Espíritos, trazer essas respostas espetaculares em psicografias mecânicas, numa velocidade incrível. Elas não tinham essa maturidade para dar uma resposta profunda dessa. Mas, no geral, o livro dos Espíritos é surpreendente em quase todas as suas questões. Mas vamos lá que tem mais perguntas. Tem mais perguntas aqui. Nós temos uma pergunta, são 2 perguntas em uma, né? A primeira, a pessoa questionou assim: por que o movimento espírita fez essa injustiça com Allan Kardec? Não sei se foi alguma fala sua que a pessoa pegou. E a segunda pergunta o que nós podemos fazer, né, hoje para modificar esse discurso? Bom, a injustiça se veio pela ignorância, por falta de conhecimento de quem foi Allan Kardec de fato. Existe no Brasil um Allan Kardec, hoje que eu digo, de quarta mão. O Allan Kardec de primeira mão é o Allan Kardec traduzido, porque ele é mal traduzido, portanto, é mal visto. O de primeira mão seria o original, né? Mas no Brasil, o de primeira mão é o traduzido. O de segunda mão é o Allan Kardec interpretado. Porque você tem o tradutor traidor, que altera a obra dele, e tem aquele que ainda interpreta. E quando interpreta, às vezes reduz o pensamento do autor. Agora nós temos um Allan Kardec apostilado, que é o Allan Kardec que está nas apostilas, nos grupos de estudos, e tem um outro Allan Kardec, que é um Allan Kardec negado. Por exemplo, tem autores, acreditem no que eu vou dizer a vocês, tem autores que dizem coisas que Allan Kardec diz, e que quando você vai conferir, está dizendo ao contrário do que o autor diz. Eu achei 4 obras famosas do movimento espírita, em que o autor diz assim: Allan Kardec se refere no livro tal sobre essa questão e afirma aquilo. Quando você vai conferir nos textos de Kardec, ele está dizendo exatamente o contrário. Isso são pontuais, coisas pontuais. Imagine as coisas mais genéricas, questões que viraram mitos. Tem muitos mitos no movimento espírita que contraria Kardec. Comportamentos esdrúxulos que contrariam Kardec. Um dos mitos, por exemplo, basicamente, é o mito da evocação. O movimento espírita brasileiro não é contra evocar os espíritos. Se fala que não se deve evocar os espíritos. Ora, como pode ser isso se Allan Kardec escreveu do Livro dos Médiuns um capítulo especial sobre as evocações? E Allan Kardec começa esse capítulo, que é um capítulo longo, dizendo que muitos espíritas preferem as comunicações espontâneas e que, por elas, seria o mais legítimo a reconhecer a identidade dos espíritos, os seus conteúdos, suas conversas. Allan Kardec diz: pensamos exatamente ao contrário. Se não dirigirmos a palavra direta ao espírito para confabular conosco, nenhum motivo ele teria de falar nada com a gente. Não tinha. É isso que ele quer dizer, traduzindo na palavra coloquial aí com a gente. Se você não dirige a palavra, ele diz, a uma plateia para alguém falar para essa plateia, ali só tem tumulto, todo mundo fala ao mesmo tempo. Se eu passar na rua e encontrar Alder do outro lado da avenida, Alder não me viu, eu não vi Alder. Se eu não chamá-lo, se eu dizer, Alder, tudo bem? Ele não vai me ver, ele não vai ter motivo para falar comigo. E como é que no além, que o espírito está muito mais distante de nós do que do outro lado da rua, porque ele está em outra dimensão, ele está em outra esfera de existência. Se eu não fizer o chamado, como é que o espírito vai ter motivo para falar comigo? Então já tem um absurdo, um muro,
um muro imenso aí de desconhecimento da obra de Kardec quando se diz que não se deve invocar. Repare outro erro. Ele escreve o livro dos médiuns e lá na introdução, logo depois que você abre a capa, está escrito Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A palavra que está lá, original do francês, é evocateur. Muitos autores brasileiros traduziram assim, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Não tem a palavra doutrinador lá em francês, é evocador. E outros ocultaram essa frase, para não comprometer o livro, que ia traduzir em idioma português. E aí contraria o pensamento de Kardec. E a Kardec começa o livro dos médiuns, na introdução, dizendo, a par dos médiuns, existem aquelas pessoas que desejam fazer contato com os espíritos. O objetivo dessa obra não é só alcançar os médiuns, e sim também aqueles que são os evocadores que querem conversar com os espíritos. Ele escreveu um livro com duas finalidades, que Allan Kardec democratizou a mediunidade. Ele tirou a mediunidade de um status que tinha antes, que era divinizada, sacralizada, e ele ensinou você a praticar a comunicação com os espíritos, não só como médium, mas também como evocador. E ele pergunta lá de uma maneira clássica quais são as perguntas que se deve fazer aos espíritos que se evocam, como é que se evoca, quais os espíritos que devem ser evocados, e bota todo um contexto para nos ensinar a ser evocadores. Mas esse é um assunto que o movimento espírita botou à parte. Então, existe um Allan Kardec até ele é contraditado pelo movimento espírita. Um Allan Kardec com a versão que não é a dele. Então, você tem o Allan Kardec original, o Allan Kardec segunda mão, que é o traduzido, o Allan Kardec apostilado e o Allan Kardec interpretado. Ora, se os estudos sistematizados citam nas apostilas trechos da obra, por que não cita a gente para estudar direto na obra? Por que tem que citar aquele texto de interpretação de quem escreveu o texto? Às vezes, o que a pessoa está fazendo ali é interpretando com o seu olhar. Quando, na época, que foram traduzir o Livro dos Espíritos no Brasil, no começo do século, isso aí eu vi uma live do Evandro Loreto aqui, ele fazendo a live com o Centro Espírita aqui de Feira de Santana, ele não sabia por que é raro espíritos científicos e espíritos de ciência, por que parecia esse sinônimo. É porque na época no Brasil existia uma discussão no Rio de Janeiro que permeou por São Paulo no movimento espírita e no estrangeiro tinha os espíritas reencarnacionistas, tinha os espíritos científicos e os espíritos religiosos estavam brigados. Como Allan Kardec botou os espíritos de ciência na classificação superior, os tradutores trocaram aquilo para não aumentar a briga. Foi uma questão política de traduzir para não desagradar um grupo e agradar outro. Isso foi muito ruim, porque passou o resto, aquela briga acabou, o pessoal que brigava morreu, mas o erro permaneceu na tradução errada. Pequenos detalhes que geraram profundos problemas e interpretações equivocadas. Então, existe sim uma injustiça com Allan Kardec, porque o Brasil, Allan Kardec não é um grande desconhecido do movimento espírita. Ele não teve o seu real valor aquilatado pelo movimento espírita brasileiro. Não teve. E essa coisa de codificador restringiu o seu trabalho, colocou ele como sendo ali um trabalho apequenado, não é isso, não. Ele foi codificador, sim, nós não somos contra que se dê esse título a ele, mas que não seja só isso. Allan Kardec não foi somente codificador do espiritismo. Ele contribuiu para a construção do corpo filosófico do espiritismo, ele deixou o método, ele ensinou, ele escreveu para nos ensinar, ele foi um pedagogo que organizou a obra e deu a ela uma base de entendimento para aqueles que vinham depois. Allan Kardec nos ajudou a entender a doutrina dos espíritos. Ele é um coparticipador. Ele é dono de 1/5 do Livro dos Espíritos. É só vocês pegarem o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, pesquisar e somar a quantificação de Allan Kardec no livro é 1/5. Como é que ele é só codificador? Ele não devia ser dono de 1/5 dos conteúdos que estão lá. Clóvis, Sim, pode seguir. temos mais duas perguntas. Não sei se a gente vai ter tempo, né, hábil para essas duas, mas a primeira é assim, ele fala que já ouviu alguns espíritas falarem que Kardec, entre aspas, as obras, né, de Kardec estão desatualizados.
Qual a sua opinião com relação a isso? Eu acho que quem afirma isso é que precisa se atualizar em Kardec. As obras de Kardec não estão desatualizadas, elas não são nem conhecidas. Os textos de Kardec não são utilizados nas casas espíritas cotidianamente. Nós temos um movimento espírita à moda brasileira. O espiritismo aqui no Brasil é um movimento que se expandiu com largura, como uma grande superfície, é um movimento que tem uma grande superficialidade. A imagem que poderemos fazer é como se fosse uma grande mancha de óleo na superfície do mar. Tem largura, mas não tem profundidade. É uma lâmina muito fina. O movimento espírita brasileiro não está fundamentado nas obras de Allan Kardec. Não está. O espiritismo seguiu uma identidade religiosa, terapêutica e assistencialista. Dominantemente, nossas práticas espíritas são assim. Terapêutica para socorrer doentes, tanto nas obsessões como nos trabalhos de passe, de curas. Assistencialista, porque tem esse trabalho de campanha de quilo, de sopa, de matar fome, de ajudar as pessoas dentro das suas necessidades primordiais de sobrevivência. E religioso, porque funcionamos as casas espíritas como se aquele espaço fosse templo. Enquanto o pensamento original é outro, os centros espíritas poderiam ser um grande espelho que promovesse um reflexo do espírito do espiritismo. O centro espírita não é esse grande espírito, que reflita o espírito do espiritismo. Falta muito espiritismo na casa, falta causa na casa. As casas espíritas estão cheias de atividade, mas tem pouco espiritismo dentro dessas atividades. Essa é uma realidade muito séria que a gente tem que encarar. Então, o espiritismo fundamentado por Kardec, ele é ainda distante do movimento espírita brasileiro. Nós seguimos por uma outra rota. Por exemplo, Allan Kardec fazia reuniões mediúnicas para construir troca de conhecimento com os espíritos. Nós nunca fazemos uma reunião mediúnica para trocar informações e conhecimento com os espíritos. As nossas reuniões são só terapêuticas. Elas não são troca de informações para trazer para aqui o conhecimento que os espíritos têm que nos dar. Nós não produzimos a doutrina espírita a partir das práticas das casas espíritas, nós mantemos. Allan Kardec produziu o pensamento espírita através das práticas espíritas. Nós não pesquisamos os fenômenos espíritas dentro das casas espíritas. Não temos departamento de pesquisa, temos de tudo, mesmo de pesquisa. Temos doutrinário, evangelização, assistência social, departamento de livro, de várias coisas, mas não temos um departamento de pesquisa. Tem médico dentro do centro espírita, tem engenheiro, tem químico, tem pessoas com curso acadêmico. O Brasil é a prática religiosa, assim vamos dizer pelo IBGE, que tem o maior número de gente de classe média e de curso acadêmico. Ninguém pesquisa nada. O que existe é uma aceitação cega das comunicações espíritas, todo mundo aceita tudo, acha que veio do além, está tudo certo. Durante essa pandemia, que tem mensagens tolas, mensagens imensas, cheias de moral, vazia de razões, não existe a menor análise científica, não existe a nenhuma análise profunda. Mensagem dizendo que o vírus veio para fazer regeneração do planeta, misturando pandemia com um processo regeneratório da Terra, mas tanta bobagem que a gente até fica com vergonha de ver. Então, existe uma distância entre o que Kardec pensava e o que o movimento espírita pratica. Então, e essa distância é tão grande que o movimento espírita contradita Kardec. Se pegar o que Kardec diz para ser feito, o que nós fazemos, nós vamos ter que revisar muita coisa. Muita coisa teria que ser revisada. Então, nós temos que pensar, eu acredito na nova geração de espíritas no Brasil. Lives como essa ajudam, porque essas rodas de conversa alcançam muito mais. Eu tenho certeza que o ano 2020 foi o ano que nos levou para o futuro. A pandemia vai passar, mas as lives vão ficar. Essas trocas de informação estão fazendo pela divulgação da doutrina algo que nunca foi feito antes. Nós temos aqui, não sei quantas pessoas estão nessa sala, mas com certeza tem mais auditório aqui do que uma sala doutrinária de dias comuns de casa espírita. Eu já fiz live com 6.000 pessoas, 500, 700, 800 pessoas simultâneas dentro do Zoom. O Zoom, no dia 30 de janeiro de 2020, fazia 10.000 conferências dia.
Em setembro de 2020, ele estava com 300 mil conferências dia. Não são 300 mil pessoas, são conferências por dia. Fora as outras salas, que estão também fazendo conferências, até o WhatsApp agora já faz. Então, vejam, vai passar a pandemia, mas as lives vão ficar. Então, penso que essa troca de informação, esse conhecimento novo, essa nova janela que estabelece a sociedade em rede, pode resgatar o pensamento original do Espiritismo. Nós precisamos resgatar todo o centro espírita. Tirei isso de uma mensagem psicografada por Chico Xavier de Bezerra de Menezes dos anos 70. Bezerra de Menezes dava um conselho que o movimento espírita não seguiu. Toda casa espírita, por menor ou maior que seja, deve ter um núcleo permanente de estudo das obras de Allan Kardec. E isso porque, gente, parece bobagem. Termina as obras, vamos para a revista espírita, quando termina tudo, começa a estudar de novo. É um núcleo permanente que não tenha parada. Porque o estudo das obras de Allan Kardec demora. Os textos dele são sintéticos, mas remetem a muita profundidade. E você tem que estar associando com muitas coisas. E à medida que você termina de fazer uma etapa de estudo e você volta, você já tem outro background para entender novamente aquilo que você vai estudar. Você vai fazendo associação com tudo. Por que a casa espírita tem que ter esse núcleo? Porque se você tiver esse núcleo original, a conexão espiritual que a casa vai ter é com os espíritos ligados à equipe do Espírito de Verdade, com a quantidade de entidades que estavam envolvidas na chegada, na formação do Espiritismo no mundo, que é a promessa do Consolador prometido. Allan Kardec anuncia isso, quando Jesus anunciou na Páscoa, na última reunião, não se turbe o vosso coração, na hora que estava todo mundo ali sentado pela última vez. Eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mandarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que veio 2 séculos depois. Jesus anuncia o Consolador no último encontro com seus apóstolos, antes de ser preso na madrugada de quinta, na noite de quinta, torturado e morto na sexta e ressurrecto no domingo. Os espíritos disseram a Allan Kardec que o espiritismo era o cristianismo redivivo no mundo, que era o Consolador, porque um espírito não ficaria conosco, não é o Espírito Verdade que ia ficar com a gente, mas uma doutrina fica conosco até o fim das nossas necessidades evolutivas, porque a doutrina é uma ideia, é um conjunto de informações, é um pensamento filosófico que norteia a vida de uma pessoa. Isso é que é o Consolador, é a doutrina espírita, não é o Espírito de Verdade. As pessoas confundem. Mas o Espírito de Verdade era o espírito que controlava, que coordenava a plede de entidades responsável por essas informações indo ao mundo a partir do Livro dos Espíritos. Se a casa espírita tem esse núcleo, a sintonia com o Espírito de Verdade. Quando não tem, a sintonia com outros espíritos. Por isso que vem os espíritas fazendo reuniões à moda da casa, muita gente de branco, outros estão ligados aos orientais, a espíritos ligados à África, outros têm mentores ligados às curas, e a obra de Allan Kardec não está ali. A sintonia com o Espírito de Verdade não está ali. Porque não tem uma identidade espiritual de referência. Então a gente tem os chiquistas, os emanuelistas, os joanistas, os divaldistas, que ainda confundem a linha dos espíritos desses médiuns com eles. Tem os ramatis, tem o pessoal do João Nunes Maia, que trabalha com uma linha de espíritos ligada ao Miramês, mas você vai ver a obra de Kardec, não. Ali Kardec é um coadjuvante. Então o pensamento espiritual original, fundamental, é uma mera lembrança que passa na casa espírita, mas não tem base de sustentabilidade. Quando a gente faz isso, resgata a identidade com a sintonia dos espíritos, da play do Espírito de Verdade, passa a ser uma espécie de conexão da casa espírita. É uma fonte geradora de informação que remete àquele espaço a uma identidade de conhecimento espiritual. Gente, se a gente tirar Kardec das nossas lides, se tirar Kardec da nossa referência, vira esoterismo, vira espiritismo pueril. Vira uma prática espírita sem fundamentação nenhuma. E a gente olha isso e vê cotidianamente. Falta causa nas casas. Cheia de atividades das casas espíritas. Quando vê quanto de espiritismo tem em cada ação dessa. Quanto de espiritismo tem em cada atividade que se faz na casa espírita. Eu conheço centro espírita que faz evangelização e não ensina espiritismo na evangelização. Ensina os antecedentes do cristianismo, Moisés, Jesus, as coisas do catecismo católico.
Mas espiritismo, na essência, não ensina. Reuniões de juventude transitem todas essas coisas banais que o judaico, é o imaginário judaico-cristão. Por que não ensina a juventude, mediunidade, transcomunicação, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, evidência científica da vida após a morte, experiência de quase morte? Esses são os assuntos que o jovem ia estudar. Espiritismo genuíno, os seus princípios básicos, deveria ser curso básico da Casa Espírita, os princípios básicos do Espiritismo, você pergunta no Brasil quais são os princípios básicos do Espiritismo, os oradores não sabem, quanto mais o povo. Então, nós temos uma perda de identidade original, precisamos resgatar esse Espiritismo fundamentado por Allan Kardec. Clóvis, Oi. a gente tem mais algumas perguntas aqui, mas tendo em vista a questão do tempo, né? E até pela sua Você fala... não tem uma tolerância assim, de 10 minutos para fazer uma conclusão, não? Ou Tem, 5? tem. É isso que eu Então, ia falar, que eu achei tão interessante a sua fala agora nessa parte final, que para mim, né, já poderia, entendeu? Mas você tem esses 10 minutos aí para encerrar, assim. você não vai fazer mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver com nossa diretora de departamento aqui, se ela... Dona Araci? Dona Araci é Itapatu. Sobrou para mim, né, Clóvis? Bom, em virtude do nosso tempo, eu acho que a gente poderia encerrar as perguntas e a gente vê uma forma, né, da gente estar passando para Clóvis depois, para que ele possa, se possível, né, estar respondendo essas questões, porque são apontamentos instigantes, na verdade. Então, eu acho que a gente dá os 10 minutos para Clóvis fazer o fechamento e depois a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Ok? Maravilha. Então, eu vou seguir nessa linha do que eu estou pontuando aqui. Geralmente, eu ouço falar muito assim, as pessoas dizem que Allan Kardec tem as obras básicas. Eu não gosto muito desse termo, obras básicas. Básico mesmo, se a gente for botar na conta, é calça jeans e camisa de malha. As obras de Kardec não são obras básicas, são obras fundamentais. As obras básicas são dos clássicos espíritas, dos grandes espíritas do passado, como Gabriel Delange, Leon Denis, Paul Gibier, grandes outros vultos do passado que escreveram notavelmente uma continuidade do pensamento espírita que trouxe para o século XX, no alvorecer do século XX, outros espíritas que escreveram livros notáveis. Obras básicas são de Emmanuel, de outros espíritos que trouxeram legado, Ivan do Amaral Pereira, e muitos outros que tem no Brasil, pensando assim, uso separadamente. Mas as obras de Allan Kardec são fundamentais. O incrível é que nós nos dizemos espíritas kardecistas e não seguimos Kardec. Isso é o mais incrível. Se nós formos buscar mesmo como Kardec pensava uma casa espírita, como o espiritismo teria tudo para ser o maior movimento cultural da Terra do século XXI. Ele não é, porque enquanto a doutrina é redonda, é cilíndrica, enquanto a doutrina é profunda, cativante, a doutrina apaixona, o movimento é quadrado, cheio de quinas e decepciona ao invés de apaixonar. Porque a casa não reflete o espírito da causa. Precisamos repensar o modelo de centro espírita que a gente faz no Brasil e que faz no mundo. Isso é uma coisa. A maneira de ensinar a doutrina, nós precisamos pedagogizar melhor. O nosso movimento é um tesouro que está debaixo de um cascalho. Nós precisamos tirar esse cascalho e mostrar para o mundo. Ele está mal apresentado, está mal envelopado, vamos dizer assim, mal vestido. O movimento tem um tesouro na mão e às vezes não sabe o que fazer com esse tesouro. É como se fosse uma carga muito rica em cima de um caminhão velho que está sem freio, pneu velho, o motorista está meio trôpego, não domina bem o trânsito. Não estou criticando aqui os espíritas de uma forma geral. A minha palavra não é para criticar nada. Eu não sou contra... Olha, presta atenção. Nós não estamos sendo contra a evangelização, a caridade, ao esforço do trabalho social, nem as terapias de cura. Tudo isso é necessário. Nós precisamos acrescentar o que está faltando. E falta o aspecto científico da doutrina
em pé de igualdade com o terapêutico, a pesquisa espírita no cotidiano da casa. Gente, centro espírita é um laboratório. A gente tinha tanta coisa para pesquisar na casa espírita. Se a gente tiver um grupo de 5 pessoas pesquisando só os fenômenos que recorrem na casa espírita, nós teríamos produções incríveis no Brasil, só relatando os fatos espíritas que chegam em nossas casas. Seria um tesouro de informações. Basta a gente seguir, por exemplo, o escritor Hermínio de Miranda escreveu inúmeros livros, que foi o resultado de suas pesquisas e sessões mediúnicas. Nós não temos esses núcleos porque nós não nos inclinamos a isso, nós não somos motivados, não somos incentivados. Porque a gente pensa a doutrina como um processo religioso de transformação. O espiritismo consola porque esclarece, gente. E aí nós estamos imbricados. Hoje nós temos no Brasil um grande problema, que está todo mundo sem saber o que fazer com ele. Depois da internet apareceram uma plebe de médios charlatões. Eu já descobri 6 que fraudam. Todas as semanas eles psicografam pelo Facebook, pelo Instagram e pelas redes sociais. Pesca os dados da família e diz que o morto está escrevendo. É um grupo de gente transtornada, não são espíritas de fato, mas se passam de espíritas, enganando federações, enganando o movimento espírita, enganando espíritas e líderes, que por aceitar cegamente as comunicações não se dão conta de que é fraude. Estão enganando mães enlutadas, produzindo um verdadeiro crime com a mediunidade. Basta uma pesquisa pequenininha para descobrir a mentira mediúnica deles. Mas já é uma escola, já é uma indústria de charlatanismo no Brasil. E nós deixamos isso acontecer com indiferença, com omissão, sem perceber a importância disso. Isso tudo é falta de Kardec na casa, no movimento. Allan Kardec chama a gente para o senso crítico. Allan Kardec chama a gente para o estudo sistematizado da doutrina. Allan Kardec chama a gente para a pesquisa. Allan Kardec chama a gente para a análise. Allan Kardec chama a gente para a ciência. Allan Kardec chama a gente para a coerência. E nós fizemos disso com urgência no movimento espírita. Urgência. Com muita urgência. Eu queria ler também aqui uma coisinha pequenininha, que está na introdução do Livro dos Espíritos, assinado por 11 nomes veneráveis, de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que era o líder, Sócrates, que foi o responsável por toda a estrutura filosófica de O Livro dos Espíritos, da codificação inteira, era o Espírito responsável, Platão, Fenelon e Franklin. Esses 11 nomes assinaram os prolegômenos, que quer dizer prefácio. E existe um trecho aqui que é poderoso, as pessoas passam despercebido. Olha, eles dizem, lembra-te, aliás, no imperativo, lembra-te que os bons espíritos apenas ajudam os que servem a Deus, com humildade e desinteresse, e repudiam aqueles que procuram no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Ou seja, tem muita gente se servindo do espiritismo, fazendo dele um degrau para as coisas da terra. Muita coisa precisa ser repensada. Existe uma elitização do movimento espírita, existe essa exorbitância de taxas de congressos para se pagar a conta de não sei o quê, que eu não sei para que tão caro se cobra um congresso espírita. Eu não sou contra ter a taxa, mas congresso de R$200, quem é o espírita do interior que vai para um congresso de R$200 numa capital? Se ele for com a esposa, é 400, fora o hotel e os transportes. Você acha que o frequentador vai lá? Não vai. Por que tem que dar um lucro habitante? Por que tem que ter esses lucros nesses eventos? Essa mitificação de oradores, essa mitificação de médiuns, tudo isso, gente, é falta de Kardec. É falta da codificação, é falta do pensamento original do espiritismo. Precisamos resgatar a identidade do espiritismo fundamentado por Kardec no Brasil, e a gente começa das pequenas casas, nas lives, nessas discussões, nessas rodas de conversa, repensando nos pequenos núcleos. De repente, isso vai crescendo numa corrente de ação conectiva.
As federações precisam se juntar para isso, os conselhos regionais, os líderes, as juventudes espíritas precisam repensar. Eu acredito muito na nova geração que vê isso com mais facilidade. Hoje, na internet, com a ajuda da sociedade em rede que nós estamos inseridos, fica tudo mais rápido. Nós podemos resgatar em meses o que não era possível em décadas. E a informação hoje não tem fronteira. Olha, eu estou vendo gente aqui de tantas cidades, se eu for enumerar aqui, eu estou vendo gente de Fortaleza, que eu conheço mais ou menos, daqui da Bahia, de Recife, do Rio de Janeiro, está aparecendo aqui o rosto de Armando Matos, vocês aí de Itanhaém, da região toda, tem gente de Salvador, tem gente aqui de São Paulo, tem gente aqui de Paulista. Eu não sei nem quantas cidades tem aqui, se você consegue daí, Aldo, ver. Olha como uma live abre as fronteiras para tantas comunicações. Isso que a gente está dizendo aqui fica gravado no YouTube, as pessoas podem reassistir muitas vezes. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer. A gente não está sendo contra o que existe, porque o que existe mantendo o movimento espírita no Brasil é útil, mas nós somos a favor de acrescentar algo que está faltando. Aquele tripé que a gente diz que é o tripé da ciência, da religião e da filosofia, o da religião é pequenininho, desculpem, o da ciência é pequenininho, o da religião é imenso e o da filosofia é no meio do caminho. Se você botar a mesa em pé, ela vai cair. Ela não vai fixar, porque não tem pé de igualdade os três princípios que deveriam trabalhar juntos para garantir uma fé raciocinada, que é o que tanta gente preconiza no movimento espírita brasileiro. Então, eu agradeço a vocês pelo espaço, por terem aberto essa discussão posterior a essa abordagem do Livro dos Espíritos, desconhecer que o Livro dos Espíritos não tem 1.019 perguntas, desconhecer que só tem 999 principais, 183 no total, é a prova evidente que o livro não é pesquisado. Eu acho que eu sou o primeiro orador espírita do Brasil a questionar a questão do livro com as perguntas, a dizer que tem questão lá que não é pergunta nenhuma. Eu nunca vi ninguém falar isso antes de mim. Se quiser comer um pãozinho. Louro de vitória. Eu estou fazendo uma avaliação para ver como coisas primárias não são estudadas. O Livro dos Espíritos, com 164 anos de publicação, ainda é desconhecido na sua estrutura básica de informações e elaboração do pensamento espírita. Então, nós não devemos mais deixar que o espiritismo cresça como essa mancha de óleo na superfície da água. Chegou a hora da gente construir raízes e profundidade, nos levando à obra inaugural da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, e as ramificações todas da codificação espírita, daqueles que continuaram esse trabalho elaborado pelo Espírito de Verdade, por uma pleia de espíritos designadas pelo Cristo, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós formos fazer do movimento espírita. O espírito é responsável pelo que ele pode fazer. Então, vamos todos nos juntarmos dentro dessa postura de... Você vê, tem gente que pensa que a obra de Kardec está desatualizada. Nós é que temos que nos atualizarmos em Kardec. Mas desatualizada em relação a quê? Vamos dizer em relação a quê? Se os princípios espíritas são leis da natureza, se o espiritismo se fundamenta nas leis da natureza, como é que você desatualiza uma lei da natureza? O espiritismo não se fundamenta em Bíblia, o espiritismo não se fundamenta na opinião científica de ninguém, o espiritismo não se fundamenta na estrutura filosófica de nenhuma doutrina, o espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. As leis da natureza é onde Deus escreve a realidade funcional da vida. Porque os 9 postulados básicos do espiritismo é onde a ciência se baseia. Toda a ciência se fundamenta nas leis da natureza. Por isso o espiritismo é uma ciência, gente. Então, nós precisamos ensinar um espiritismo com a identidade kardeciana, com a identidade dos espíritos que trouxeram esse legado para nós, e não com esse conceito igrejificado, essa coisa de evangelizar. A gente precisa espiritualizar mais do que evangelizar. Clóvis. É uma coisa que precisa ser muito bem repensada. Pois, quem quer falar aí alguma coisa? O Carlos Semião, se a Araci permitir, eu moro aqui em Fortaleza, o Clóvis me conhece, e participo aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, que ela é conhecida mais pela sua obra beneficente, O Lar de Clara. E vendo você falar, Clóvis, sobre essa questão das ferramentas digitais, né, da gente aproveitar
para levar o conhecimento. Então, nós aqui da sociedade, aí até colocando aí para o Centro Espírita o Caminho, pode ser utilizar essa ferramenta para abrir grupos de estudos. Hoje, na Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, nós, todos os sábados, nós estudamos na casa e abrimos esse estudo para pessoas que estão fora da casa. Inclusive, temos pessoas do Canadá, do Rio de Janeiro, que estudam com a gente, né? E a gente já adota esse conceito não de obra básica, como você colocou aqui, mas sim de as obras fundamentais, né? Que Kardec nos apresenta e nos ajuda, né? A compreensão dessa doutrina fantástica que é o Espiritismo. Aí, Iraci, se vocês aí do Centro Espírita, o Caminho, quiserem adotar isso, assim, é muito interessante, a gente abre, discute, lê as obras, toda semana a gente passa um tema e essas pessoas estudam com a gente, né? O Espiritismo, né? Era só isso, Clóvis. Obrigado aí, desculpa mas é uma dica, né? Para a gente aí crescer juntos. Boa contribuição. Então, irmãos, a minha fala, eu peço desculpa se eu, de alguma forma, incomodei alguém, não é? A intenção não é incomodar, é de somar, é de ajudar, não é de detonar, nem de dinamitar, é de dinamizar. Vamos dinamizar a doutrina espírita, porque ela precisa dos nossos braços, da nossa voz, da nossa mente, dos nossos corações. E trabalhar pela causa espírita é fazer o bem. Mas não importa somente fazer o bem, a gente tem que fazer bem, o bem que a gente quer fazer, com competência, com empreendedorismo, com inteligência, para sermos mais assertivos, para sermos os espíritas que estão contribuindo para que o pensamento espírita chegue às gentes, chegue ao mundo, se multiplique, saia das casas e entre no coração das pessoas. E a gente tem que usar as ferramentas modernas, mas temos que usar o conteúdo fundamental da doutrina espírita, que é o pensamento dos espíritos, conforme foi trazido pela pena espetacular de Allan Kardec, pela sua lucidez, pelas suas dicas, pelo seu método e pela sua filosofia. Nós temos o mestre, temos o roteiro, temos a bússola e temos os bons espíritos a nos inspirar se quisermos fazer a coisa certa. Então, muito obrigado a todos. E Iraci aí pela redobrada fala da sequência, né? Porque foi importante a gente ter esse espaço, as perguntas ajudam. Eu queria concluir, a internet caiu a semana passada, mas creio que uma grande parte das pessoas que estavam lá se conectaram hoje de novo. Então, muito obrigado a todos e até de repente. Nós estamos chegando, né, no final da nossa live de hoje e endereçamos especialmente a você, Clóvis, a nossa gratidão, né, pelo seu desempenho, pela sua dedicação e pela oportunidade que nós tivemos de fazer reflexões tão oportunas sobre o movimento espírita, né, sobre principalmente a fundamentação dessa doutrina de luz, de amor e de libertação das nossas almas. Então, a você, a nossa gratidão, o nosso carinho especial. Agradecemos também a todos que nos acompanharam, né, que acompanharam o nosso companheiro Clóvis nesse trabalho, a nossa gratidão. Mas não poderíamos deixar de agradecer também, né, nesse momento, a Deus, o nosso Pai de eterna bondade e sabedoria, que nos concedeu este momento. E assim, harmonizados intimamente, diante de conhecimentos tão importantes, diante dessa luz que iluminou as nossas almas, dizermos muito obrigado a Deus, o nosso Pai, à espiritualidade superior, que nos orientou, que nos acompanha, agradecermos pela bênção dessa oportunidade para todos nós e rogarmos, Senhor, nesse instante, as suas bênçãos, a sua misericórdia, em favor de todos nós que estamos passando
por esses momentos tão difíceis no nosso planeta Terra, de dor, de sofrimento, de ansiedade, de angústias, de separações bruscas. Nós queremos pedir, Senhor, que o seu olhar misericordioso, que o seu coração de amor possa envolver todo o nosso planeta Terra nas bênçãos da sua luz e da sua misericórdia. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, dos espíritos bondosos que dirigem o nosso movimento espírita, é que finalizamos a nossa reunião doutrinária desta noite com votos de paz, de harmonia e de entendimento verdadeiro para todos nós. Abençoa-nos, Senhor, e despeça-nos na tua paz. Boa noite a todos, gratidão.